Sou de uma família de músicos, né? Em Itajubá, no sul de Minas Gerais. Então essa influência musical certamente veio do meu avô, Pedro Feixas, que foi violinista, né? Tios e tias que eu nem cheguei a conhecer, mas que tem uma história musical também. A tia Mirtes cantava na Rádio Tupi, o tio Fernando, grande violonista, o tio Elcio, que eu também não cheguei a conhecer, percussionista. Então esse lado da família Feixas, artístico, né? Acho que aflorou e sempre me chamou muita atenção, né? Meus irmãos também tocam, têm uma sensibilidade muito grande para música. Não são profissionais, mas eu segui profissionalmente, né? A Itajubá, ela é conhecida como a capital nacional do canto coral. Então essa parte musical é muito forte ali, né? E ali foi uma fonte que eu bebi também. No começo eu comecei no canto coral, e então essa influência musical certamente ali é aflorada, né? No conservatório eu tive um excelente professor de violino. A minha iniciação foi muito feliz com o professor Henrique Basílio. Eu olhando hoje, eu como professor, e olhando para ele, eu vejo como ele foi didático comigo, como ele respeitou os momentos da introdução da performance. Foi muito bem calculado, muito bem dosado, e foi muito feliz esse meu período no conservatório. E depois, no ensino superior, na Unicamp, né, ótimos professores ali, né, o professor Esdras, o professor Moacir Del Picchia, alguns professores aqui de São Paulo que eu tive a oportunidade de ter contato também, a professora Eliane Tokeshi, o professor Cláudio Micheletti. Então, no geral, assim, eu olho para trás e consigo olhar minha formação e perceber pontos de cada um, né? Pontos que cada professor pegava mais, eu consigo identificar na minha formação, eu hoje como músico, como um pesquisador. E quando eu lembro esse recital que eu assisti, que foi muito marcante para mim, eu era criança, e me marcou muito, né? O timbre, o timbre do violino, o vibrato, a própria postura do violinista no palco foi uma coisa que me cativou muito. E a história da minha família, do meu avô, né? Na época eu comecei a estudar com um violino que foi do meu avô, né? Então eu acho que tem essa coisa da influência do meu avô também. E o flauzino, esse que é o meu objeto de investigação há 13 anos, desde lá do começo do curso na Unicamp, né, iniciação científica, eu tive contato com a música desse compositor e para mim foi arrebatador, assim, foi devastador quando eu escutei um polonês, o Jerzy Milewski, que faleceu recentemente. O Jerzy, ele gravou 21 dos 26 prelúdios desse compositor mineiro, o Flauzino Vale. E na época eu estava procurando um tema, né, conversando com os colegas, querendo um tema para fazer essa iniciação científica. E uma colega, né, falou: olha, Léo, um mineiro, assim como você, olha, escuta a música dele. Eu falei, quem é esse cara? Eu tenho que descobrir. E aí começou a minha série de buscas, né? Então, o flauzino, essa pérola musical brasileira, né? Ele é nascido em 1894, no interior de Minas Gerais, em Barbacena, e faleceu em 1954, em Belo Horizonte. Ele foi violinista, compositor, então com 18 anos o flauzino se transferiu para Belo Horizonte, e ali ele estudou direito, ele fez parte de orquestra de cinema mudo, como o Cine Odeon, o Cine Comércio, tocou nas rádios, compositor, professor catedrático de História da Música e Folclore no Conservatório Mineiro de Música, colunista de jornal. Eu pude levantar alguns materiais, alguns artigos dele, que ele fala até da origem das espécies, da evolução das espécies, assim. Então ele é uma pessoa que pensava em várias frentes, né? Ele, como compositor, que é o meu objeto de estudo, né, ao longo desses anos,
eu foco principalmente num conjunto de obras que é intitulado 26 Prelúdios Característicos e Concertantes para Violino Só. Esses prelúdios são miniaturas, né? São pequenas miniaturas musicais, prelúdios de 55 segundos a 2 minutos e meio, e que ele explora a linguagem tradicional do instrumento, né? Da literatura tradicional do violino, e muitas vezes ele combina as técnicas que já existem para gerar paisagem sonora, efeitos sonoros que ele escutava na época, né? Carro de boi, porteira da fazenda. O que ele está escutando ali, o que ele está representando na partitura, é fácil a gente de Minas identificar também. Uma porteira da fazenda tem duas ruas abaixo a casa dos meus pais hoje em dia. Então, isso dá para imaginar esse mundo que ele vivia, né? Eu sendo mineiro. Então são prelúdios altamente virtuosísticos, porém é interessante notar que ao tocar você observa que foram compostos, né, por um violinista que conhecia a linguagem do violino. Ele conhecia o braço, o arco do violino e soa bem, soa amplo, soa cheio. E musicalmente eles são uma linguagem simples, de fácil entendimento do público, da audiência. Um dos prelúdios, então, no começo do século passado, não se sabe quando, um dos maiores violinistas do século passado, né, Jascha Heifetz, um violinista lituano, esteve em Belo Horizonte e, em contato com o Flausino, ele levou para a Europa o Prelúdio 15, Ao Pé da Fogueira, e gravou, não só gravou, como escreveu um acompanhamento para piano. E a partir disso, todos os grandes violinistas, grandes nomes, Isaac Perlman, Isaac Stern, Zino Francescatti e outros grandes violinistas gravaram esse prelúdio. Então hoje eu, morando na Europa, levando a obra dele, o Prelúdio 15 é conhecido. Então, mas os outros 25 não. E a minha tarefa agora é essa, né? Um dos objetivos, morando lá agora e fazendo essa pesquisa de doutoramento que eu faço na Universidade Nova de Lisboa, é essa divulgação. O Flausino, ele é muito diferente dos contemporâneos dele. Ele não teve uma formação violinística aprofundada. Então, de acordo com a família, de acordo com o diário pessoal, foram só 4 anos de estudo de violino. Isso é muito pouco para a formação de um violinista. Então ele resolveu os problemas técnicos dele criativamente. Outro fator interessante é que ele, ao contrário da maior parte dos contemporâneos dele, ele não foi à Europa estudar. Então eu julgo esse fato como um fato que foi bom para ele como compositor, como instrumentista, porque ele resolveu com criatividade os problemas que ele tinha. Isso faz ele ser único, né, nesse nacionalismo descritivo, onde ele descreve paisagens. Então, esse contato do Flausino com o Villa-Lobos, né? O Villa-Lobos escutou o Flausino e teve esse paralelo que ele fez comparando o Flausino com o Paganini, aquele compositor italiano que revolucionou a técnica violinística, que elevou o repertório a níveis altíssimos de dificuldade técnica. O Villa-Lobos compara Flausino com o Paganini brasileiro, mas ele compara no sentido não da virtuosidade dos dois, mas nas composições, né? Como ele tenta explorar o violino ao máximo, né? Ao máximo das suas possibilidades. Então eu tive a oportunidade de conhecer a família Valli, né, primeiramente a Yara Valli, a neta do Flausino, aqui em São Paulo. E na ocasião eu ainda estava cursando o bacharelado na Unicamp, né? E a nossa relação foi muito boa e foi, né, a confiança foi aumentando com o tempo e hoje nós somos amigos, né? Uma relação bacana. E ao longo desses anos eu pude sempre estar em Belo Horizonte e tocar, né, à medida que eu ia estudando os prelúdios, né, tendo confiança para ir lá e tocar para o senhor Guatemoc, que é o filho que eu tenho contato, né? Os outros 2 filhos já são falecidos.
Então, em alguns momentos eu levava os prelúdios e tocava para o Sr. Guatemoc, e o Sr. Guatemoc me dava os feedbacks, né? Não, papai fazia isso diferente. Ah, papai fazia desse jeito. Papai tocava mais rápido, papai tocava mais lento. E hoje eu tenho esse respaldo da família, né? Esse incentivo que eu julgo muito importante, né? E essa confiança, depois de tantos anos, culminou num fato para mim que não me dá mais, é impossível me dar mais motivação, que é ter acesso, primeiramente, ao arco do compositor, né? Então, a família me deu esse arco, e eu tive a oportunidade de reformá-lo em Lisboa, em 2018. É, e isso aqui, certamente, para o tipo de pesquisa que eu faço hoje, de investigação artística, certamente contribui, né, na estimulação minha criativa de saber que eu estou tocando no arco que o compositor compôs os prelúdios, né? Então, assim, e, além disso, o violino também, né? A família me cedeu esse instrumento para ser o curador do instrumento, cuidar do instrumento, e eu tive a oportunidade desse ano fazer a reforma do violino, que foi do Flauzino, este violino, e que, nossa, um incentivo maior não há, né? É saber que eu estou tocando no instrumento do próprio compositor. Hoje, alguns compositores mandam peça para mim de violino solo, sabendo que eu me especializei nesta área, né, do violino solo. E eu fico grato, né, uma gratidão, porque o Flauzino foi uma maneira que eu consegui, né, que eu identifiquei uma maneira de continuar tocando, estando no meio acadêmico, que muitas das vezes você vai ter o tempo destinado a ler, a escrever, você não vai tocar 100%, você precisa de uma reflexão teórica. Então, o Flauzino foi uma maneira, assim, muito feliz para mim de associar, né, a teoria à prática e continuar na performance. O livro foi resultado do meu mestrado na Unicamp, e foi um livro onde eu faço considerações estéticas do compositor, né? Faço análise das peças, um contexto histórico, dou uma introdução na parte performática. Eu dei a introdução porque eu sabia que provavelmente meu doutorado seria isso, né? A parte prática, a parte performática, né? Então, assim como a iniciação científica foi base para o meu mestrado, o mestrado está sendo base para o doutorado. Então, está sendo um ciclo, né? Um caminho. A gente pensar que o violino é um instrumento antinatural, né? Um instrumento que, ao longo dos anos, você vai aprendendo a minimizar esse impacto que o instrumento tem no corpo, né? Quando você, como estudante iniciante, vai ter muita tensão nas mãos, né? No braço, no ombro, aqui no pescoço. Então, ao longo desses anos, além das dificuldades iniciais de um estudante, como qualquer estudante, eu tive as minhas extras, né? 12, 13 anos, eu fui diagnosticado com uma escoliose, cifose, lordose, todo tipo de problema na coluna, né? Em função de uma hipermobilidade óssea, né? Dos ossos, articulações, né? Então, ali, minha adolescência, junto com o violino, mas também foi procurando muitos médicos, centros especializados para resolver esse problema de coluna, né? Aí fiz algumas cirurgias, né? Em 2001 na Unicamp, botou um implante de titânio na coluna. Depois, em 2013, outras 2 cirurgias, né? Desta vez, outro tipo de implante, outro tipo de titânio. E hoje, diria que eu sou o Wolverine, né? Então, em 2014, eu pude fazer um concurso público na Universidade Federal do Acre. Fui aprovado. E eu morei no Acre de 2014 a 2017. E em 2017 eu prestei o processo seletivo da Universidade Nova de Lisboa para o doutoramento em artes musicais. Fui aprovado e desde 2017 eu resido em Lisboa.
E aí eu estudo parte na Universidade Nova de Lisboa e parte na Escola Superior de Música de Lisboa, onde eu desenvolvo o doutoramento, né? Doutoramento no flauzino e agora pesquisando o processo de construção da interpretação, que é um doutoramento que aqui no Brasil não há, né? Que é um doutoramento em artes musicais. Que o foco é tocar, o foco é a prática, né? A prática como pesquisa, como investigação. Então, é um desafio metodológico, digamos assim, porque é o desafio de como registrar questões abstratas, né? Dar valor a questões abstratas da música, que aqui não, teoricamente não teria essa recepção, lá tem. Então, assim, era o que faltava para mim, porque a parte estética do flauzino eu não sei se eu teria mais o que dizer, já que eu já fiz um mestrado sobre ele, e isso foi uma das minhas preocupações no começo do curso lá, né? Então, depois que eu descobri que é um doutoramento que é focado no eu, na minha concepção da obra, no meu entendimento, isso me deu tranquilidade para buscar a metodologia desse tipo de pesquisa, da Practice as Research. E grandes centros europeus são focados nisso, né? A Bélgica, a Inglaterra, mesmo os Estados Unidos tem centros, mas a Bélgica e a Inglaterra mostram-se como centros importantes nesse tipo de pesquisa focado na captura do processo de construção de uma interpretação. Então, o dia a dia meu na universidade são sempre momentos felizes, assim, porque eu vejo que escolhi certo. Agora, duas questões, uma questão pontual que me deu grande satisfação e falou, pô, é isso. Esse contato com a família Vale, né? Estar com o violino, eu lembro o dia que eles me ligaram, eu estava em Portugal, falando que o violino estará comigo, né? Isso foi, pô, é isso, né? É um trabalho que eu convenci, que eu mostrei ao longo dos anos, que não foi de mão beijada, né? Eu mostrei o trabalho e eles chegaram a ter a confiança de entregar. E esse foi um momento, assim, que eu fico bem grato, assim, bem confiante e certo que eu escolhi o rumo correto, né?